ator que interpreta o Greg do famoso seriado Todo Mundo Odeia o Chris, Vicente Martella, esteve, não sei se ainda está, no Brasil estes dias. E aí ele desfez um mito sobre a série, sobre o final da série. Se ele estiver errado, todo mundo que gosta do Todo Mundo Odeia o Chris, eu sou um deles, nós fomos enganados, porque eu assisti essa teoria da conspiração aí no YouTube e ele disse que provavelmente é mentira. Rapaz, ele desfez aqui uma mentira grande aqui que eu acreditei. Eu quero mostrar então quantas mentiras nós acreditamos. E quero dar um princípio para nos ajudar, um princípio bíblico, para que a gente seja menos enganado. Eu digo menos porque a verdade é essa, a gente caminha na escuridão, muitas coisas nós estamos perdidos. Se Deus não tiver misericórdia de nós, estamos perdidos. Então vamos lá, vamos falar dessa entrevista dele aqui. Bora, curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Então vamos lá, gente. Quero começar mostrando aqui o Vicente Martella. Ele é famoso aqui no nosso país. Não sei se é tanto. Por isso que ele colocou isso aqui, né? Eu sou famoso no Brasil. Ele postou essa imagem aí, porque parece que o povo brasileiro ficou meio emburradinho com o ator que interpreta o Chris mesmo, né? E aí ele foi lá e postou isso aqui. Eu sou famoso no Brasil. Aí o cara que já era querido ficou muito mais querido. A série aqui no Brasil, a verdade é que pra muita gente é tipo Chaves, assim, aquela série que a pessoa assiste no looping, assim, sabe, infinito. E repete, e repete, e repete. Muita gente, não, eu fiz isso, vai. Faz tempo que eu não assisto, mas aqui a gente assistia muito. Mas aí ele falou sobre o fim. Né? Tinha uma teoria que eu já ouvi também na internet, que a teoria sobre o final do Chris. Que, vamos ver ele falando aqui, vai. Bora lá. Bora lá. Fala, Mandíbula. Eu queria só falar uma curiosidade rápida, que o último episódio de Todo Mundo Odeia o Chris é praticamente um espelho do último episódio de Sopranos. É idêntico. Como assim? Explique. Não sei se foi uma homenagem, porque parece mesmo. Eu não acompanhei a série Sopranos, mas... Soprano? Enfim, não acompanhei, mas o final, fui checar aqui, o final é bem parecido mesmo. Cena por cena, eles estão Sério? numa lanchonete, tanto no Sopranos quanto no Todo Mundo Odeia o Chris. Os personagens vão entrando, até os cortes de câmera. Foca no Chris, foca em alguém entrando pela porta. Foca no Tony Soprano, foca em alguém entrando pela porta. E o final acaba... Agora você acha que é o Rubens Edival Filho, então. Ah, mas Você eu tem quero... essa... Tá bom, então continua. E o final acaba... É bruto, corta. Corta e acabou. Tá. Tanto em Sopranos quanto Todo Mundo Odeia o Chris. E eu já li que Todo Mundo Odeia o Chris a série acaba, porque teoricamente o que aconteceria depois é que o pai do Chris teria morrido. Uau! Logo depois Desse evento? Desse evento. E eu queria saber se o Vincent sabe se isso é verdade ou não, porque já rodou muito por aqui essa... Eu nunca ouvi isso antes, então acho que não. É que ele tem problema com crack. Não leva muito... Não, mas eu nunca ouvi isso. Não foi o que me foi explicado enquanto estava acontecendo. Eu acho que eles diriam isso. Uma coisa que eles sempre quiseram fazer, que eles sempre falaram em fazer, pelo menos, é que eles queriam terminar o show antes da fama do Chris Rock. Eles não queriam que o final fosse o Chris Rock no Saturday Night Live. Queriam que fosse ele crescendo. Então, eu não sou roteirista, eu não posso falar com 100% de certeza, mas eu tenho 98% de certeza que isso não é verdade. Inclusive, tem vídeos no Brasil, no YouTube, explicando o final de Todo Mundo Odeia o Chris com mensagens subliminares, assim, a placa do carro quer dizer esse é o dia que o pai do Chris morreu, esse foi o jeito que ele morreu, porque um carro passa assim e ele morreu desse jeito. Uma teoria, teoria da conspiração. Sabia disso já ou não? Já tinha ouvido? Eu nunca ouvi isso. E não me surpreende que a internet é incrível. Opa, desculpa. Mas não me surpreende, mas eu nunca ouvi isso na minha vida. E tem teoria de conspiração de muitas séries nas quais eu trabalhei. E tem teoria da conspiração de muita série que eu trabalhei, ele diz aí. Rapaz, no final, a gente pode falar um pouquinho depois disso aqui, sobre isso aqui no final, mas eu acho que provavelmente quem tá certo é ele, né? Ele que trabalhou lá, mas de qualquer forma, no finalzinho a gente dá essa opinião aí, você vai deixar aí. Quem tá certo, o Greg, o Vincent ou a teoria da conspiração aí da internet. Mas é impressionante, não sei se... Quer dizer, eu acho que ele tá certo, mas independentemente disso, a quantidade de teoria da conspiração que existe por aí, a quantidade de coisas que a gente ouve e que a gente acredita,
É um negócio assim absurdo. Sobre minha pessoa mesmo, vai. Já falaram por aí, que eu já vi, fiquei sabendo, roda por aí, que minha esposa é budista, você acredita? Que a minha esposa é divorciada. Eu e ela nós casamos virgens. Ó, tem essa aqui é impressionante. Um cara fez um vídeo até sobre mim e ele... Ai, meu Deus! Ele tirou pausou uma imagem minha, eu sei lá como é que eu tava com a mão assim, dizendo, tá vendo? Olha aqui, ele ligou, não sei o que lá, com outra coisa que eu falei, falou que eu era maçom. Um negócio assim doido, gente. Negócio absurdo, absurdo. Ó, do budista aí, eu falei brincando, acho que alguma coisa sobre isso. Minha esposa parece budista, ela é muito quietinha, né, e tal. Aí talvez até eu tenha um pouco de culpa, talvez não me expressei corretamente. Então tem um pouco disso também, né? Na teoria das conspirações aí que surgem, um pouco por culpa às vezes até da gente que não se expressa corretamente. Mas o povo é doido, gente. É impressionante como que o povo enxerga a coisa, é um negócio assim doido. Mais impressionante é como que muitas vezes a gente acredita sem checar. É impressionante como que a gente acredita nas coisas. E aqui é o que eu quero falar, pegar isso aqui só como um gancho para falar não sobre o seriado, mas sim sobre a nossa vida. Como que um dos grandes problemas da nossa existência é que a gente acredita nas coisas sem questionar. Então, lembra do fariseu? O fariseu é aquele cara que era questionador, mas porque ele queria encontrar o erro, ele não queria encontrar a verdade. Mas tem um segundo grupo na Bíblia que é elogiado, são os bereanos. Paulo foi pregar para eles e diz o texto bíblico que enquanto Paulo pregava, eles foram checar. Nós somos tolos por natureza. Aceite isso, nós somos estúpidos. O pecado arrebentou com a gente de um modo terrível e todo o nosso ser se tornou corrupto, inclusive o nosso intelecto. E um dos princípios mais bestas que a gente tem dentro de nós é que aceitamos as coisas muito facilmente. E pior, estamos dispostos a morrer por essas mentiras que a gente acredita, que a gente não checou, que a gente não conferiu. São inúmeras coisas ao longo da nossa caminhada que a gente vai ouvindo, e a gente se acostuma com aquilo. É como se fosse assim, é como a gente ouve que a grama é rosa, tem gente meio brava comigo porque eu sempre uso a ilustração da grama é rosa. Mas, então vamos mudar, vai, 2 mais 2. Tem gente que ouviu que 2 mais 2 dá 5. E a vida inteira. E aí o pai fez festa para comemorar o quanto que 2 mais 2 dá 5 é lindo. Não dá, não tem que ser com a grama é rosa mesmo. A pessoa ouve a vida inteira que a grama é rosa e o pai fez festa para enaltecer a cor rosa e ele ama a cor rosa e tal. E aí um dia ele ouve que a grama é verde. Mesmo que os argumentos sejam irrefutáveis, de início as pessoas não querem aceitar porque às vezes a mentira está associada até com a família. Com o tempo que ele teve, tem o aniversário da grama rosa na casa dele. Enfim, com hábitos, é terrível. É muito mais complexo do que você imagina se desvencilhar da mentira. Não é só uma questão intelectual. Não é. Muitas vezes implica também na humildade de você falar, puxa, eu fui estúpido. A vida inteira eu acreditei nisso. Então não é só uma questão intelectual. Para enxergarmos a verdade, tem muito de uma questão moral. Quer ver um outro exemplo? Se você crê em algo, mas todo mundo crê contra. Não é necessário apenas uma questão intelectual, mas coragem. Coragem. Então, quer ver? Deixa eu vou dar um exemplo aqui. Nem estou tão preocupado com esse assunto, mas é um exemplo para mostrar como que as pessoas tendem a acreditar nas mentiras e depois estão dispostas a morrer por essa mentira. Depressão é doença. É verdade? Eu tenho certeza absoluta que não é. Eu creio de todo o coração que não é. Mas eu nem estou debatendo tanto aqui sobre... Posso falar um pouquinho sobre isso, vai. Mas a questão é o seguinte. Como que você aceitou isso? Como? Você checou isso? Como os bereanos? Você checou? Você conferiu? Você analisou? Peraí, faz sentido isso? O que é doença? O que é doença? Tristeza é algo da ciência? A ciência lida com sentimentos. O que é isso? Você pensou de maneira lógica, analisou se faz sentido isso? Se você checasse, por exemplo, você descobriria que a teoria começou com um psiquiatra chamado Joseph Jacob. Ele inventou a teoria, nunca foi provada, mas ela se tornou popular por conta da indústria farmacêutica. Óbvio, se a indústria farmacêutica tem um remédio para depressão, tem que existir uma doença chamada depressão. Isso está lá no livro do Theodore Dalrymple, Evasivas Admiráveis. Se você checasse, você saberia que uma pesquisadora, ela mostrou que a teoria é falsa. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Depressão não é causada por baixo nível de serotonina. Olha lá. Que essa é a teoria, que há um desequilíbrio químico, que no passado nem era noradrenalina.
Esqueci o nome do elemento, mas enfim. No passado era outra e passou a ser serotonina depois, e depois o pessoal começou a falar que é hormônio, enfim. Agora é hormônio também. Não há evidências convincentes de que a depressão esteja associada a baixas concentrações ou atividade de serotonina, sugeriu um estudo publicado na revista científica Molecular Psychiatry. Essa matéria é de 2022. Enfim, checou? As pessoas elas vão acreditando em tudo que elas ouvem. Elas não questionam. Não questionam. Mas aí tem uma coisa interessante. Vamos lá se você me pega no meu próprio argumento. Mas, pastor, e se o Theodore Dalrymple estiver mentindo? Ou a pesquisadora-chefe, a pesquisadora que liderou aqui essa pesquisa é a Joanna Moncrief. Acho que é isso mesmo. Isso mesmo. Joanna Moncrief. Se eles estiverem mentindo ou estiverem errados? É isso que eu queria. Exatamente. Isso, pensar é questionar as coisas. Agora você está pensando como os berianos, você está questionando, inclusive questionando a mim. A questão é que é o seguinte, muitas vezes as pessoas fazem assim, ó, não, o doutor falou, e daí? Doutores erram e mentem também. A indústria farmacêutica subornou cientistas para que eles dessem estudos dizendo que o que fazia mal era a gordura, não o açúcar. Mas, tá vendo? As pessoas elas não pensam de maneira racional, de maneira inteligente, questionadora. Elas pegam símbolos. Não, se o doutor falou, e daí? Se o pastor falou, e daí? Ele convenceu você? Isso é uma das coisas que mais me fascina e porque eu sou protestante. No protestantismo você precisa ser convencido. Não basta chegar e falar, cala a boca porque eu tô falando aqui, eu sou papa. Não. Prova pra mim. Cadê? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Então você tem que conferir essas informações. Vá conferir. Agora, por exemplo, pensando aqui na questão da depressão, você poderia fazer outra coisa para que checar, que é tentar pensar de maneira lógica, raciocinar, por meio do raciocínio. Pensar, o que é doença? Doença é uma anormalidade física. Quem define isso? A própria natureza. É uma constatação óbvia, natural. Um pulmão. Por que a gente diz que ele está doente? Porque nós temos uma referência objetiva, que é um pulmão saudável. Aqui você tem um pulmão saudável e aqui então você tem um pulmão anormal. Então que a gente diz que ele está doente. Por quê? Por conta de uma referência física palpável e mensurável. Um pulmão saudável. Então isso é uma doença, é uma anormalidade física. Mas para dizer que algo é anormal, a gente precisa de um padrão normal. E em se tratando da matéria, do corpo humano, você tem um padrão de normalidade. Você pode dizer, esse coração ele não está saudável, ele está fora do padrão. Por quê? Porque nós temos padrões, que é um coração normal. Agora, pense, por exemplo, na tristeza. A tristeza, ela é subjetiva. Uma coisa é tristeza para mim, outra coisa é tristeza para você. É subjetiva. E como que a gente poderia traçar uma linha de causa e efeito entre serotonina, que é algo físico, e tristeza? Impossível. É por isso que não existe. Se você perguntar para o seu psiquiatra, eu estou doente da depressão, é desequilíbrio químico. Tá. Se tem um desequilíbrio, então deveria ter um padrão químico de normalidade, né? Não tem. Tem o exame? Não tem. E nunca vai existir. Nunca, porque nunca você vai ter um exame que escrito lá assim, serotonina, serotonina aqui jaz a tristeza. Não existe isso. Você precisa fazer uma inferência. Como você pode supor que a serotonina é a causa da tristeza? Como fazer essa ligação de causa e efeito? Mesmo que a gente conhecesse, encontrasse, tivesse um exame, tem um exame, eles não têm, mas tivesse. Como provar? Porque como que a gente coloca a tristeza num tubo de ensaio? Como que a gente observa a tristeza? Ela é subjetiva. Como saber que as pessoas não estão mentindo? Quando elas falam, porque tem gente que pode estar mentindo. Óbvio que tem gente que está profundamente triste. E tem gente que mente, como por exemplo, uma colega que falou para mim que foi lá e falou pro psicólogo. Ela não queria trabalhar e falou, eu tô com depressão. Encostaram ela por 2 anos. Porque não dá para medir, não tem exame, é só com base na conversa. Então, é sobre isso que a gente está falando, sobre a questão de questionar as coisas, de não ouvir. Não interessa, é doutor. Foi publicado não sei na onde. Você viu? Você checou? Era Paulo que estava falando. Era Paulo e o povo foi checar. Por que a gente não confere as coisas? Por que a gente vai aceitando tudo? Uma vez eu estava assistindo com meu filho um episódio do Brasil Paralelo sobre a história do Brasil, que eu gosto muito, por sinal. E aí falava sobre a vinda do Dom João VI para cá. E aí eu perguntei, e aí filho, é verdade ou não isso aí? Porque eles estavam retratando lá, o Dom João VI veio para cá como estrategista e tal, porque o Napoleão Bonaparte estava querendo persegui-lo e tal, e aí ele vem para cá. E eu falei, filho, e aí? Estão dizendo aí que aqui no documentário eles estão dizendo que o Dom João VI foi um estrategista. O que você acha? Aí meu filho, eu já tinha ensinado esse princípio para ele sobre checar. Aí ele falou, não sei pai, eu precisaria checar isso aí primeiro. Olha que legal. Mas aí eu falei, filho, mas há uma outra maneira da gente também analisar essa coisa aqui, pensando, por meio do raciocínio.
Ele abandonou o país dele, rapou os cofres e veio para cá com toda a corte. Porque Napoleão Bonaparte estava chegando lá. Filho, em que lugar do mundo um cara que abandona, o capitão que abandona o navio é corajoso? Ele foi um covarde. Ele foi um covarde. Essa é a minha opinião. Então, eu duvidei, eu não concordo com esse ponto do Brasil Paralelo. Aí, mesmo sem checar lá as fontes. Mas por meio de raciocínio a gente consegue também elaborar muitas coisas. Mas enfim, é isso, gente. Por exemplo, plástico. O plástico entra em decomposição depois de 100 anos. Eu não sei se é verdade a informação, eu não chequei. Eu nem sei se eu tenho a capacidade de checar, isso não é muito da minha área. Eu nem sei quando que o plástico foi checado, como é que fizeram esses testes, quem fez, como é que faz. Então, não sei. Mas tá vendo? As pessoas não, elas aceitam. Se todo mundo tá falando, e daí? Aqui você nota que eu tô dizendo que eu sou ignorante? Eu tô dizendo que eu sou ignorante, não sei. Mas as pessoas também não querem falar isso. Não, elas preferem concordar com todo mundo. Ainda que ela não tenha certeza se é verdade ou não, mas ela quer concordar com o que todo mundo tá falando. Cheque as coisas. E é óbvio que quando você aprende a fazer isso aqui, você vai notar que muitas coisas a gente não tem como checar. Exato, porque ninguém tem tempo hábil. Às vezes também nós não temos os recursos para checar. Sejam intelectuais, sejam físicos. O que nos leva ao entendimento de que, meu Deus, o quanto que a gente precisa de Deus porque nós estamos no escuro. Estamos no escuro, completamente no escuro. Mas enfim, é isso. Não, seja como os bereanos. Questione. Né? Eu estou terminando o vídeo, coloque aqui. Qual informação que você recebeu, ideia, que você simplesmente aceitou e depois com o tempo você falou, meu Deus, era uma mentira. Eu vou começar, vai. Armas matam, armas matam, armas matam, armas são transformas. Eu acreditava nessa mentira, sei lá, até 10 anos, há pouco tempo. Eu já era pastor, 30 anos e acreditava nessa mentira. Que simplesmente eu via, não questionava as coisas. E pensando aqui na teoria do Greg, do Vincent, será que ele está certo? Eu acho que ele está, né? Mas de qualquer maneira, eu tenho uma tese sobre as séries. Muitas vezes os caras terminam assim de maneira obscura e deixam algumas coisas obscuras de propósito. De propósito. Para quê? Justamente para surgir as teorias e a gente continuar falando das séries para sempre. Porque se terminou de maneira clara, acabou, todo mundo entendeu. Agora, se ele deixa o negócio meio obscuro, não estou nem dizendo que fizeram isso com a do Todo Mundo Odeia o Chris, mas em muitas. Por exemplo, o Lost. Né? Quando eu era garoto, eu era mais novo, eu tinha assistido. O final é obscuro, aí o pessoal... Aí surge um monte de coisa. Talvez eles deixam de propósito, talvez eles erram. Porque o Greg falou aqui o Vincent falou que teve um erro. Por exemplo, eles terminaram uma temporada no ano 83, 82, alguma coisa assim, 83. Aí eles vieram com o roteiro lá, e aí ele era um garoto na época e falou, tá errado aqui, tá dizendo aqui que é 85, mas não era pra ser 84. Era alguma coisa assim, eles erraram alguma questão de número. Aí ninguém deu bola pra ele. Aí depois todo mundo falou, nossa, a gente errou aqui, gente. A gente colocou o ano errado. E aí não tinha como refazer, não tinha como consertar, porque eles já tinham gravado várias cenas e falando com base naquela data errada. Então tá vendo? Tem coisa que nem que eles planejaram, foi um erro. E aí às vezes tá lá o povo, meu Deus, por que será que aconteceu isso? Por que mudou de ano? E é nada, eles erraram, os roteiristas erraram, só isso. Então essa é a vida humana, né? Então muitas vezes, talvez isso que eu tô falando aqui, que os caras deixam meio obscuro para que a gente fique falando mesmo, eternamente, ad infinitum, só pra gente ficar falando da série. Sem ter uma resposta óbvia e sem ter uma certeza absoluta, e ninguém vai dar, não é? Só no dia do juízo final mesmo. É a vida mesmo, muitas coisas na vida a gente fica assim, a gente não sabe, e nem tem como saber. É só no dia do juízo final, caminhando na graça. Hoje em parte conhecemos, disse Paulo. Isso é para mostrar o quanto que a gente precisa da graça de Deus, porque a gente é ignorante. O quanto que a gente precisa da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Mas aí, quem tá certo? A teoria da conspiração sobre o final do Greg, o final do Chris? Final do Chris ou o Greg? Depressão é doença ou não? O que mais? Pode falar aqui se você acha que eu tô errado, não tem problema. Deixa seu comentário aqui. O que mais? TDAH é doença? Você já checou isso? E a questão do autismo? O que é o autismo? Os diagnósticos que eles dão, eles falam sobre várias coisas. O que vocês acham disso? Deixe o seu comentário aqui. Deus abençoe e até o próximo vídeo.